Hoje eu vou contar a história de um garoto que no final dos anos 30 entrou no seminário para ser padre. Lá descobriu a literatura de Júlio Verne e se apaixonou pelas aventuras. Aprendeu francês e tomou gosto pela literatura. Mais de 70 anos depois de muitos contos, crônicas, romances e reportagens escritas, ele se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, um imortal. Essa é a história de Carlos Heitor Coni, o nosso entrevistado de hoje. O senhor teve dificuldade na fala quando criança, foi isso que o levou a escrever? Eu fui mudo até os 5 anos. O pessoal pensava que eu era retardado. Mas é que eu não tinha nada a dizer, a verdade é essa. Até os 5 anos eu não tinha nada a dizer. Logo eu não precisava falar. Mas isso me incomodou um pouco. Agora, quando eu comecei a falar, a murmurar algumas palavras, né, eu comecei a falar errado. Hoje eu falo sem nenhum, digamos assim, constrangimento. Mas durante minha vida não foi assim. Eu me lembro, por exemplo, que nos primeiros anos da minha infância, meu pai me levava para o colégio, eu ficava um dia, dois, o diretor chamava meu pai e dizia: tira esse menino daqui. O menino não pode ficar aqui porque ele fala errado e todo mundo cai em cima dele. Né? Então é melhor tirar, senão ele vai ficar traumatizado pro resto da vida. Eu fiquei realmente traumatizado, né? De manhã que eu fui a 3 colégios, e 3 colégios eu não fui expulso, mas fui recomendado a recomendar meu pai para não me deixar em colégio, porque a turma era bullying, né? Da época. Né? Ainda hoje eu falo às vezes errado, entendeu? De manhã que você não se admire muito se eu falar alguma coisa errada. E esse bullying que o senhor sofreu quando era criança, isso ajudou na sua decisão de estudar para ser padre? Não. Talvez me levou para escrever, entendeu? Escrever sim, porque eu tinha mais comunicação escrevendo do que falando. E com minha mãe, por exemplo, eu acho que fui o inventor de deixar bilhetes na porta da geladeira, porque eu botava um papelzinho na geladeira e dizia: mamãe, quero que eu ia batata frita e bife, uma coisa assim. Porque se eu fosse parar, ou ela me corrigia, ou ela não entendia. Então, gradativamente, eu fui indo para as letras. As letras me salvaram. Me salvaram, pelo menos, do ponto de vista social. Agora, a vontade da minha ida para o seminário foi outra coisa completamente diferente. Né? Eu tinha realmente uma atração muito grande pela liturgia da igreja. Porque naquele tempo, meu irmão estudava no Pedro II, meus primos no colégio militar, e eu não achava graça nenhuma. Eu posso ir na igreja, tinha velas, tinha acesas, flores, órgão, aquilo pelo lado, digamos assim, teatral da igreja. Isso foi me atraindo. E eu fui cada vez abandonando mais as coisas profanas e me dedicando mais às coisas, não de Deus, mas da igreja. E da igreja não universal, a igreja do Papa, aquela igreja que eu frequentava, Nossa Senhora da Guia. E um dia, perguntaram se eu queria ser padre, eu disse que sim, e fiquei 10 anos no seminário. E por que o senhor decidiu largar a igreja e se tornar escritor? Eu não larguei a igreja no sentido de eu continuei gostando da igreja, gosto até hoje. Missa do Papa, missa de Natal, vejo, porque uma coisa muito séria que aconteceu. Eu descobri que eu não acreditava em Deus. Antes de ir para o seminário, eu já não acreditava em Deus. E lá no seminário, nada me fez acreditar em Deus. Quando passei para os estudos superiores, eu vi que haveria uma contradição dramática para mim. Pregar um Deus no qual eu não acreditava. Seria, inclusive, uma grande desonestidade da minha parte. Mas estudei muito, estudei teologia, filosofia, história da igreja, história universal, mas não... Agora mesmo acabei de fazer uma crônica para sair domingo, em que eu toco nisso, entendeu? Eu toco nisso. Considerando Deus um aviso, um anúncio do Papai Noel, entendeu? Acredita quem quer e tudo mais. Eu não acredito nem no Papai Noel, nem em Deus. Uma vantagem para mim, que é o seguinte: eu já fui Papai Noel das minhas filhas e nunca fui Deus para elas. O seu pai era jornalista e a sua primeira experiência na área foi substituindo ele nas férias dele no Jornal do Brasil. Anos depois, o senhor escreveu um livro na qual revisita alguns episódios da vida de vocês. Qual a influência e qual o peso da relação com seu pai na sua vida?
Olha, sinceramente, eu nem sabia que gostava de meu pai. Porque meu pai foi, até certo ponto, no bom sentido, um grande malandro. Não gostava de tapear, gostava de fazer coisas. Quadro, entendeu? Antena, qualquer coisinha ele se distraía. Entendeu? E gostava disso. E o jornalismo dele era muito burocrático. Ele trabalhava na sala da imprensa da prefeitura, do Distrito Federal. Essas salas de imprensa hoje viraram comitês de imprensa. Mas era a mesma coisa, era uma sala grande, com máquina de escrever, e cada jornal tinha um representante. Meu pai foi levar minha mãe para Caxambu e falou lá com o pessoal, né? Meu filho pode ficar aqui. Aí o diretor, que era o diretor de redação, Martins Alonso, que também tinha sido seminarista lá atrás, né? Falou assim, mas ele sabe escrever, ele alguma coisa. Aí meu pai falou assim, ele sabe grego e latim. Aí o Martins Alonso disse, bom, o nosso jornal não é escrito nem em latim nem em grego, é escrito em português. Será que dá conta? Meu pai, um pouco levianamente, disse que sim. Mas o fato é que fui dando conta. Bem verdade que meus textos eram relativos à prefeitura, né? O prefeito do Distrito Federal transferiu um engenheiro bandido de Carvalho da diretoria de parques e jardins para túneis e viadutos. Era esse o meu texto. Quer dizer, eu comecei literariamente escrevendo essas coisas. O senhor começou a escrever nos anos dourados, mas a sua produção literária mais intensa foi no período da ditadura. O que o senhor estava fazendo no dia 1º de abril de 64, quando recebeu a notícia do golpe? No dia 1º de abril de 64, eu tinha sido operado de apendicite dias antes. Estava em casa e eu morava na rua Pompeia e a área de serviço do meu apartamento dava para a área de serviço do Drummond de Andrade. Drummond de Andrade morava na Conselheiro Lafayette e eu no Raul Pompeia. E as nossas áreas de serviço eram juntas, a gente se via, se dava adeus. E o Drummond também trabalhava no Correio da Manhã, eu também trabalhava. Dava muito, eu tinha carro, ele não tinha, dava sempre carona para ele na vida e na volta. No dia 1º, realmente, ele fez um gesto, a minha empregada veio, aquele doutor está fazendo gesto para o senhor. Aí eu fui na minha área, fiz assim, o que é? Aí o Drummond ele falou de boca, assim, era uma distância de menos de 10 metros. Falou, está vendo uma confusão na rua, vamos lá ver. Eu disse, mas Drummond, eu operei, eu estava chovendo, eu estava chuviscando. O Drummond falou, eu levo guarda-chuva. Aí eu desci com o Drummond, o Drummond não levou o guarda-chuva, levou uma barraca de praia. E fomos então até a Avenida Atlântica, onde estava tomando, onde os revolucionários que tinham vindo de Juiz de Fora, estavam tomando conta da última resistência do João Goulart, que era o forte de Copacabana. Aí nós estávamos voltando, quando nós chegamos na esquina da Rainha Elizabeth, nós vimos um oficial da Marinha, né, com um revólver na cintura, dar uns tiros para o ar e chutar um operário. Tinha uma obra perto, e um operário bastante humilde, né, de short, um short verde, sem camisa, estava chovendo, ele estava com as costas molhadas, e o oficial de Marinha começou a dar chute nele com o revólver, volta e meia dava um tiro para cima. O operário tinha dado um viva Jango. Então o oficial de Marinha estava tomando conta de uns soldados, deu um tiro para cima e depois chutou, mas chutou mesmo. Eu me irritei muito com isso, né? O Drummond também, né? Fomos em silêncio, fui para minha casa e tinha um recado da redação do Correio da Manhã, do editor-chefe, que era o Aloysio, agora não me lembro mais o nome todo, era o Aloysio. Ele telefonou para minha casa e deixou um recado. Pede ao Gordinho para fazer um texto sobre o que está havendo aí no Posto 6. Eu já não escrevia há um mês, eu não estava escrevendo. Aí eu resolvi escrever e contei esse episódio. Né? Contei esse episódio, no dia seguinte eu pensei, bom, vou ser demitido, porque a imprensa toda estava elogiando o golpe.
estava elogiando os militares. Vai acabar a bagunça, né? João Goulart vai para o exílio, o Brasil vai voltar ao caminho da justiça, essas coisas. E eu escrevi com aquilo aqui, sobretudo contando a história do capitão de marinha, e não era capitão, era capitão de fragata. Eu não sei bem a diferença entre um e outro, mas ele era capitão de fragata. Eu acho que equivale a tenente-coronel, a coronel, não conheço bem a hierarquia da marinha. Mas o Aloysio Branco, agora me lembrei dele, Aloysio Gentil Branco, me pediu um texto. Eu fiz um texto bastante violento. Quando eu cheguei no dia seguinte, já na porta do Correio da Manhã, o porteiro disse assim, não sobe não. Por quê? Porque você vai ser demitido, vai levar uma bronca terrível. A dona Neomar, que era a dona do jornal, ia todo dia ao jornal, né? Entrava pela redação, olhava o que a gente estava escrevendo. Era uma mulher extraordinária. E o porteiro disse, não sobe não, que você vai ser esculhambado. Mas ser demitido naquela época era a melhor coisa, né? Porque o senhor acabou sendo preso várias vezes, não foi isso? Nesse dia não fui. Mas quantas vezes o senhor foi preso? Depois eu fui preso 6 vezes. 6 vezes porque eu escrevi a crônica muito violenta. A Neomar realmente me chamou no gabinete dela e disse assim, espero que você saiba o que está fazendo. Aí eu escrevi isso quase que durante um ano, né? Aí começaram as coisas, né? Tentaram sequestrar minhas filhas. O senhor acha que o senhor é perseguido por não ter uma posição política clara, como o senhor mesmo coloca? Porque o senhor, por exemplo, foi preso 6 vezes e depois o senhor foi muito criticado quando recebeu a reparação, né, sobre o período da ditadura. E o senhor também foi criticado quando se tornou um membro da Academia Brasileira de Letras. O senhor acha que é pela falta de posicionamento político? Até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Você juntou agora uma outra coisa, que foi a academia. Eu nunca pensei em entrar na academia. Não escrevia contra, mas também não morria de amores por ela. E não pensava em escrever nela. Não é? E estou na academia até hoje. Agora, não sou assim fanático. Eu há um ano que não vou à academia. Em parte por causa do meu acidente, não tem por onde, e em parte também não tem muita... Prefiro ficar em casa, entendeu? Vivo recluso. Evidente que continuei escrevendo. No jornal, Manchete, Jornal Brasil, Correio da Manhã, Manchete, e agora a Folha de São Paulo. Continuo escrevendo, gosto muito de escrever. E a ficção? Por que o senhor demora... E a ficção? Não, por que o senhor demora tanto para escrever uma ficção? Não, pelo seguinte, eu passei 23 anos sem escrever livro. Eu escrevi 9 livros seguidos, 9 romances seguidos, de 58 até 60, 63, 64. Não, minto, até 1975. Não escrevia mais. Acontece que aí minha filha comprou um computador para mim. Um computador velho, entendeu? Um dos primeiros computadores. E eu, quando comecei a ver o computador, eu fiquei fascinado, né? Eu disse, poxa, toda a minha dificuldade que eu tinha, que era bater a máquina, já estava enjoado da máquina. Realmente já estava. Não aguentava aquele barulho. Muita gente gosta, muito jornalista adora aquele barulhinho de máquina. Eu detesto. Bom, e tinha uma máquina elétrica que não fazia barulho, mas também não gostava. Não gostava, aquilo me irritava. Minha filha trouxe um computador, instalou uma impressora. Aí eu comecei a ver que o troço estava andando. Nesse tempo eu comecei a escrever para a Folha. E comecei a escrever já no computador. Eu vi que era muito fácil escrever. As ideias vinham mais rápidas, as ideias vinham, vou dizer até, as ideias vinham melhores, entendeu? Até que uma noite, eu resolvi iniciar o romance, 23 anos depois. Eu sei que o último da primeira fase foi Pilatos. É um livro escatológico, é um livro que foi muito criticado, mas é o livro que eu mais gosto. Todos os livros te dão prazer escrever? Não. Eu escrevi por conta da encomenda da editora, porque ele disse, você vai me dar um livro por ano, eu vou te dar uma retirada mensal. Então eu fazia os livros, houve um livro que eu fiz em 9 dias. Meu terceiro livro foi feito em 9 dias, eu não dava muita importância não. O senhor falou no começo da entrevista que o senhor não acredita em Deus, mas escrever é uma forma de brincar de ser Deus, de se eternizar? O senhor tem medo da morte?
Eu tenho nojo da morte. Medo não, nojo. Entendeu? Se pudesse haver uma forma menos macabra de morrer, eu toparia. Aliás, estou muito entusiasmado, porque eu tenho uma fisioterapeuta cujo gado teve um acidente de carro, perdeu as 2 pernas, ficou inválido. E ele, então, juntou o dinheiro, foi para a Suíça e fez o chamado suicídio assistido. É uma injeção letal, você vai, custa caro, né? Tem uma questão de exigência, você tem que levar o atestado médico, tem uma questão de... tem uma burocracia enorme. Mas você então vai, entra no quarto especial, né, te dá uma anestesia, você apaga completamente e depois te dá uma injeção letal. A mesma que dão nos Estados Unidos para matar quando não é... Pena de morte. Pena de morte. Quando não é cadeira elétrica, enforcamento, é injeção letal. E o sujeito morre numa boa, se despede de todos, faz as últimas coisas e morre, não morre cheio de sangue, cheio de tubos. Porque é horrível a morte. Desse ponto é meu. Quer dizer, pensando nesse suicídio assistido, que eu, se puder, um dia farei, mas não porque fui traído, fali, não, espero não falir nunca, também não tenho muito motivo para me suicidar, mas tenho nojo da morte, nojo físico da morte. Qualquer enterro, qualquer cadáver, qualquer coisa, eu tenho nojo. Agora, a morte mesmo, a morte em si, não, porque séculos e séculos o mundo existiu sem mim. Por que vai continuar? Por que vai parar de existir? Entendeu? Porque eu morri. Não tem nada disso. Não é? É evidente que, desde o momento que eu não tenha dor e que eu não passe por aquela liturgia macabra, velas, cachorro, missa 7º dia, eu fico satisfeito. Bom, Coni, foi um prazer e uma honra te entrevistar. Foi, tá certo. Uma honra. Foi.